Está começando mais um Conexão Saúde, um programa que tem como finalidade levar até você, telespectador, informações médicas altamente especializadas que vão lhe ajudar, principalmente, na prevenção de doenças. Porque você sabe que nós, aqui do Conexão, acreditamos que a falta de informação, por si só, já é uma doença grave. Hoje nós vamos entrevistar dois doutores, a doutora Fábia Matos e o doutor Felipe Leite. São médicos nutrólogos, são muito respeitados aqui na cidade, têm um conhecimento muito grande sobre a medicina esportiva, sobre a medicina preventiva, eles vão explicar direitinho o que é isso. E você sabe que aqui do Conexão você pode participar. O WhatsApp já está ok, a produção já está a posto, mande sua pergunta. O WhatsApp é 992834672. Aproveite a presença desses doutores e faça a sua pergunta. Volto a lembrar que você também, até um pedido, visite nossa página no Facebook, é o Facebook Conexão Saúde, curta a nossa página, faça sugestões, acompanhe os vídeos, vocês vão ver depois, a partir de amanhã, também já vídeos deste programa de hoje. Tem também horários alternativos, você pode acessar a página do Amazon Sat, lá tem os horários alternativos, quem tiver que sair agora, poxa, eu vou perder essa entrevista, ainda reprisa 4 vezes durante a semana, de hoje para amanhã, amanhã me parece que às 9 horas, tem isso na página Amazon Sat, terça e quinta-feira. Então, você pode acompanhar esse programa. Doutora Fábia Matos, doutor Felipe Leite, sejam muito bem-vindos, obrigado aí por dispor do tempo para estar conosco aí, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado, doutor, bom dia, uma honra participar do programa do senhor. Bom dia, mesmo. Obrigado. Bom dia, telespectadores também. Na verdade é o seguinte, vocês todos que estão escutando a gente aí, inclusive eu sou capaz de dizer que 40% aí dos que estão escutando tem um negócio de uma dieta, tem um vizinho que toma não sei o quê, então tem aquele negócio, dieta da lua, dieta de não sei da onde, tem amigos meus que dizem, eu não vou mais jantar, vou emagrecer, só eu não jantar que eu emagreço, quer dizer, então nós vamos discutir hoje aí, se faz bem isso, você almoçar e não comer mais nada até o outro dia, se isso faz bem, se não faz, suplementos, então eu estava comentando aqui no bastidor com eles, que estive nos Estados Unidos, entrei numa loja por curiosidade, e se eu me empolgasse, eu voltava com uns botijão de gás, cheio de não sei o que, com os vidrinhos, o cara queria me vender pré-treino, pós-treino, para dormir, para não dormir, para acordar, para queimar, enfim. Vamos discutir hoje, não tem pessoas mais preparadas do que esses dois para justamente explicar para a gente o que funciona, o que não funciona e com certeza, se eu estiver falando alguma besteira, por favor me corrijam, não existe uma coisa pronta para todo mundo, né? Isso tem que ser individualizado, na verdade? Verdade. Mas vamos lá. Eu já falei até demais no programa. Vamos começar sobre alimentação, né? As pessoas confundem também, eu gostaria até que começar explicando. Vocês são médicos nutrólogos, não é isso? Sim. Explique para a população, porque nós temos também nutricionistas, né? Sim, claro. Qual é a diferença básica de um profissional a outro assim, no mercado? O nutrólogo é uma especialidade que visa a interpretação da saúde como um todo, né, e avaliação de possíveis doenças nutricionais. Então tem uma abordagem médica completa por trás de todo o processo. A gente vai avaliar diversos exames, analisar todo o impacto na saúde que tem de uma alimentação indevida ou até mesmo o estudo de doenças, né, o diabetes e outras patologias que têm vínculo com a alimentação propriamente dita. Normalmente o nutricionista é uma peça fundamental desse processo, né? O médico, ele avalia a parte médica e muitas vezes ele trabalha em conjunto com o nutricionista. O nutricionista vai ficar fazendo a elaboração do programa nutricional de acordo com as metas estabelecidas pelo médico nutrólogo. Ah, ok. Importante salientar. Essa questão da dieta, como eu comecei a falar, bom, vocês devem pegar de tudo no consultório, né? Nutricionista sem dúvida, então, assim, vamos começar no básico, assim, o que é ter uma alimentação balanceada, o que é isso e o que é não balanceada, e qual a importância disso para o organismo? Sim. Vocês podem... Então, o nosso corpo, ele depende de nutrientes para funcionar adequadamente, né? Então, nós temos que prover esses nutrientes ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida.
Uma alimentação balanceada é uma alimentação que provê os macronutrientes todos na quantidade adequada de macronutrientes, né? Nós estamos falando aqui de proteínas, de gorduras e de carboidrato. E nós precisamos entregar esses alimentos de uma forma regular, né, ao longo do dia. Não adianta você fazer só uma refeição ou 2 refeições por dia, passando o resto do período inteiro em jejum, porque isso acarreta uma série de mudanças metabólicas no nosso corpo que muitas vezes, na verdade, vão contra o objetivo da pessoa. A pessoa quer emagrecer e com uma estratégia errada, ela muitas vezes reduz o metabolismo, que reduz cada vez mais a capacidade dela de perder gordura, né? Então, uma alimentação balanceada, você precisa entender, de uma forma simples pelo menos, você precisa entender a necessidade de cada nutriente desses no nosso corpo, né? Para que servem os carboidratos, para que servem as gorduras e para que servem as proteínas. E é imprescindível que haja a presença de todos esses nutrientes nas refeições. Até a Fábia tem uma forma muito interessante de explicar isso na consulta, explicando de uma forma leiga o que são esses nutrientes e para que eles servem, né? É importante a gente entender que o nosso corpo ele é formado, metade do nosso corpo é formado de água. Todas as células do nosso corpo, 100% delas são feitas de proteínas. A nossa estrutura óssea é feita de mineral e a gente tem a massa de gordura no corpo. E a gente tem que entender que o nosso corpo é uma máquina em funcionamento 24 horas por dia e nós estamos regenerando o tempo inteiro. Então, só para vocês terem uma ideia, o corpo troca cerca de 50 bilhões de células por dia. Um atleta que tem muita lesão muscular, lesão articular, muitas vezes pode até dobrar esse número de troca. E para o corpo trocar essas células adequadamente, produzir hormônios, produzir enzimas, produzir suco gástrico, suco pancreático, ele vai precisar tirar material de algum lugar. E esse material ele tira justamente da nossa alimentação, né? Então... E doutora, seria por isso que é importante, assim, pergunto, é moda, não é moda, ou isso é sério, não é? Essa história que agora está na moda, né? Você conversa com alguém, não, mas eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Por que não de 2 em 2? Por que não de 6 em 6? Por exemplo, aquela história do café da manhã, almoço e janta, isso está errado? Como é que funciona? Pois quando a gente faz uma refeição, todo o alimento vai ser digerido, triturado, reduzido, absorvido e ser jogado na circulação sanguínea. Cada nutriente vai para o seu canto para ser utilizado da melhor maneira possível, conforme o corpo está necessitando, né? Então, sempre vai existir um pool de aminoácidos, que são proteínas, circulando, ácidos graxos, que são as gorduras, a glicose, tudinho circulando. E o corpo precisa manter um basal circulante para manter o funcionamento, né? Depois de mais ou menos 3 horas, esse nível começa a baixar. E aí o corpo vai ter que ter alguma fonte para retirar de novo o nutriente. Então, a gente teria que comer novamente. Se a gente pula essa refeição, ele vai ter que tirar de algum lugar. Normalmente ele corre para a nossa musculatura, nosso osso, começa a Então a ideia de que tiraria de gordura é totalmente errada. Não puxa da gordura. Então, esse que é o grande risco, na verdade, desses jejuns prolongados. Ao invés de você estar acelerando o metabolismo e permitindo que o corpo realmente mobilize a própria gordura estocada, ele está fazendo o contrário, porque entra-se num processo como se fosse de economia, né? É mais ou menos como funciona o dinheiro mesmo. Se você tem pouco dinheiro, você vai gastar pouco, né? Então, se você recebe comida por poucas vezes no dia, o corpo fica assim, poxa, quando será que vai entrar a próxima refeição? Então, ao invés dele gastar, ele vai poupar. Então, a gordura fica ali economizando para um possível período de jejum prolongado, que o corpo nunca sabe quando que vai ter nutriente novamente. A nossa natureza é essa, então. A gente procura acumular gordura para usar no futuro. Certamente. A natureza é essa. A coisa... E essa é uma outra dificuldade muito grande que as pessoas têm de entender. Ganhar músculo, por exemplo, é um processo antinatural,
porque isso torna o corpo caro, dispendioso, né? A musculatura é o grande gastador de energia no nosso corpo. Então, se você quer ganhar músculo, você vai tornar o seu corpo mais caro. Você precisa de mais comida o tempo todo para sustentar um corpo musculoso. E pelo contrário, armazenar gordura torna uma possível sobrevida em casos de dificuldade, em casos de falta de energia. Então, ganhar músculo, você tem que fazer muito certinho as coisas, senão o corpo não quer ganhar músculo, ele quer tornar o corpo mais barato, ele quer que o corpo pare de gastar energia excessivamente. Muito boa explicação. Bom, vocês estão vendo aí, aproveitem a presença dos doutores aqui, mandem suas perguntas, o WhatsApp já está à disposição, é o 99283-4672. É questão de 2 minutos, voltamos aqui com o Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, hoje estamos entrevistando 2 doutores nutrólogos, a doutora Fábia Matos e o doutor Felipe Leite, estão conversando conosco sobre a medicina esportiva, vamos entrar também nessa questão da medicina preventiva, eles vão explicar do que se trata. No bloco anterior conversamos um pouco sobre essa questão da importância de ter uma alimentação balanceada e principalmente uma frequência aí menor, aquela história dos nossos avós ou da gente mesmo de almoço, café da manhã, almoço e janta. Bom, tem que ter uma alimentação com um intervalo menor, né? Bom, a gente fala aqui disso, daquilo, tudo. Quais são os riscos da pessoa entrar nessas dietas, além do risco de não alcançar seus objetivos, né? Quais são os outros riscos que a pessoa pode enfrentar para que a gente alerte a população? Ela pode cair sua imunidade, pode ter problemas mais sérios, falta de nutrientes? Os nutrientes, eles são utilizados para a formação dos hormônios, das enzimas, basicamente tudo no nosso corpo, né? E se a gente tem carência de algum deles, a gente vai ter deficiência na produção de qualquer um desses produtos também, né? E como eu falei no bloco anterior, quando a gente não se alimenta com uma frequência mais ou menos aí em torno de 3 em 3 horas, o corpo vai precisar tirar material de algum lugar. E hoje a gente vê que é muito frequente a pessoa ter déficit muscular e déficit de massa óssea, então osteopenia, isso a gente encontra com muita frequência hoje em dia. Seria também Você já encontrou com bastante frequência isso aí? A gente encontra com muita frequência a pessoa com déficit muscular, com a quantidade de massa muscular menor do que o recomendado para a saúde. Entendi. A gente não está falando aqui de estética, a gente está falando de saúde. Era outra questão que eu ia entrar, quer dizer, é muito importante que as pessoas às vezes ligam somente medicina esportiva, medicina preventiva com a questão da estética, da musculação, do coisa, e pelo contrário, né? Tem também a questão mais importante, que é a questão da saúde, né? Afinal de contas, a nossa estrutura óssea, ela não foi feita para aguentar impacto, essas coisas. Quem protege a articulação, quem protege a estrutura óssea é a massa muscular. E aí, se a gente não faz nada para manter essa massa muscular ao longo dos anos, a gente acaba tendo problemas articulares. Mas um problema muito comum, doutor, as pessoas só pensam, na verdade, nos nutrientes macro, né? Elas só pensam na proteína, no carboidrato ou na gordura. E aí, quando você faz umas dietas de moda, que são dietas muito restritivas normalmente, dieta que você corta todo o carboidrato, ou que você corta toda a gordura, as pessoas se esquecem de que elas estão deixando de receber também os micronutrientes, né? Micronutrientes a gente entende por vitaminas, minerais e tal. Esses micronutrientes, na verdade, eles coordenam toda a função do nosso corpo. Todo o metabolismo é coordenado pelos nutrientes. Então, por exemplo, se você não tem uma série de vitaminas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que fazem, por exemplo, o transporte ativo de aminoácidos ou de glicose para dentro da célula do nosso corpo, você não tem nem capacidade de utilizar esses macronutrientes que a pessoa está recebendo. Então é muito frequente, na verdade, as pessoas exageram, comem proteínas em excesso ou comem carboidratos em excesso para crescer, mas elas estão esquecendo de dar as vitaminas para utilizar esse carboidrato, para tornar esse carboidrato em energia, ou, mais importante ainda,
para fazer o processo de limpeza, de detoxificação do nosso corpo, né? O nosso corpo faz um monte de substâncias, inclusive hormônios e enzimas, que têm uma vida útil e precisam ser eliminadas. Quem faz isso, prioritariamente, é o fígado. Só que o fígado depende de uma série de nutrientes para ele poder funcionar adequadamente. E aí as pessoas não recebendo esses nutrientes por longos períodos, né, por dietas muito prolongadas, erradas, muito prolongadas, isso vai tornando um problema de saúde. Então, no final das contas, elas podem vir a evoluir com outras patologias por causa de dietas inadequadas, por dietas exageradas por tempo prolongado. E uma coisa muito comum também é o tal da receita de bolo, né? É achar que porque funciona com o fulano de tal, então eu vou fazer igualzinho a ele, porque eu quero ter o corpo que ele tem. Mas a vida do outro é diferente da sua vida, né? Então a sua demanda nutricional é completamente diferente da demanda nutricional da outra pessoa. Não tem como você simplesmente copiar a dieta de uma personalidade de Instagram, de Facebook e achar que aquilo vai funcionar para você. A dieta tem que ser individualizada, tem que ser analisada conforme a necessidade do seu estilo de vida, das suas atividades físicas, do seu comportamento diário. Aí tem muitos que, assim, tem uma dieta muito restritiva, né? E termina por ser tão restritiva, de um monte de coisa, né? Termina perdendo muito líquido, eu acho, sei lá, porque, não, eu emagreci 6 quilos no mês, emagreci 7 quilos no mês, tomando só um negócio, o cara que veio dos Estados Unidos, passou para mim e tal. Isso é totalmente errado também, né? Porque a pessoa, na verdade, vou usar esse termo que a população entenda, mas ela desincha, na verdade, né? Não emagreceu, né? A maior parte da água, mais da metade do nosso corpo é feito de água, né? E a maior parte dela está dentro das células musculares. Então a célula muscular é uma célula cheia de água, por isso que a célula muscular é pesada. E aí, como a gente estava falando anteriormente, o corpo está tirando nutrientes justamente da massa muscular. Então, conforme ela vai perdendo massa muscular, ela vai perdendo líquido. Então, a pessoa perde muito peso. A pessoa que emagrece perdendo massa muscular, ela perde peso rapidamente. Perde peso. Perde, né? Peso, isso não quer dizer que que esteja emagrecendo. Na verdade, muitas vezes ela até engorda. Se você for ver o percentual de gordura, aumenta ao invés de diminuir. Olha, então, atenção que os doutores estão falando aqui, que isso é muito importante. Né? Não vou citar nomes aqui porque vão se aborrecer comigo, mas tem uns amigos meus aí que ficam tomando aí essas coisas, uns líquidos que vêm no sedão. Eu não sei, porque eu, a vida inteira, sempre pratiquei exercício, como... Acho que às vezes é errado, mas procuro balancear, mas assim, eu me afasto um pouco dessas mágicas. Mas enfim, a questão também bom, a gente tem uma infinidade de coisas para falar, a gente vai tocar nos pontos mais importantes. Tem as pessoas que, não, isso não pode comer de noite, ou isso aqui não pode comer de manhã. Tu já viu o que o americano come de manhã? Meu Deus, como é que consegue comer aquilo de manhã, né? Tem essa história de, por exemplo, não poder comer macarrão de noite, quer dizer, macarrão de noite engorda. Eu queria entender por que macarrão na hora do almoço se engorda, por que não engorda na hora do almoço? Como é que é isso, assim? Como a gente estava falando anteriormente, nosso corpo ele é formado de proteína, mineral, água e gordura. Vocês percebem que eu não citei carboidrato aqui na composição do nosso corpo. Então, o nosso corpo não é feito de carboidrato. A função do carboidrato é gerar energia para o nosso corpo. Então, quando a gente se alimenta, todo o carboidrato daquela refeição, ele só vai ter 2 destinos nas próximas 3 horas, mais ou menos. Ou ele vai ser queimado em forma de energia, ou ele vai ser estocado em forma de gordura. Basicamente é essa. Okay. Então, a gente também não pode comer carboidrato conforme a hora do dia. A gente tem que comer carboidrato conforme que a gente vai fazer, conforme a nossa atividade. Uma pessoa que treina à noite... a concentração maior de gasto de energia dela está à noite, então eu preciso oferecer carboidrato para ela à noite. Aquela pessoa que trabalha no período noturno e dorme durante o dia, ele vai precisar comer mais carboidrato durante a noite, durante a madrugada e comer um pouco menos durante o dia, entendeu? Então, Entendi. Ele não é dependente da hora do dia, ele é dependente do que a gente faz. Então, por exemplo, se a pessoa vai jantar e dormir, seria melhor evitar o carboidrato, pelo menos o excesso à noite, evitar. À noite, entendi. Agora, porque se vai se você jantar come... 6 horas e depois vai
para academia 8 horas da noite malhar, Pois é. coma seu macarrão à vontade. É. Entendi. É como se fosse assim, você vai sair para jantar com a sua esposa, vai para um rodízio de sushi, e aí depois do rodízio vão para um show, para uma balada, dançar a noite inteira. Então, teoricamente, não teria problema de vocês abusarem um pouco do carboidrato naquele momento, porque aquele carboidrato vai ser queimado logo em seguida. Mas se você vai sair com a sua esposa, vai para um rodízio de sushi, dali voltar para casa e dormir, o corpo vai pensar assim, meu Deus, o que eu vou fazer com toda essa energia? É melhor guardar. Então essa energia vai ser estocada, entendeu? Então depende muito do que você vai fazer. O corpo raramente desperdiça, né? Não. Como você falou, ele transforma em energia ou transforma em gordura. Ou vai Mas queimar... desperdiçar ou... nunca, né? Não. O único desperdício, na verdade, é o processo de transformação, né? Que a eficiência não é de 100%. Mas, tirando isso, ele tenta segurar o máximo possível. Entendo. Ok. Bom, a questão das dietas, eu acho que já ficou até bem claro, né? A importância principalmente dessas dietas restritivas, de você deixar de pular uma refeição porque eu quero emagrecer. E teria mais uma perguntinha sobre dieta. Eu sei que a dieta seria mais assim com o nutricionista, mas quero aproveitar a presença de vocês aqui. E também andou em moda a questão da dieta da substituição, né? Então, por exemplo, mulheres estão sempre em dieta, né? A maioria delas. Então você vai no aniversário, no casamento, eu vou me servir, eu vejo, a pessoa bota uma folha de alface, a mulher, uma folha de alface, um negocinho, um prato que eu digo, meu Deus, se eu comesse isso, eu ficaria tonto, morreria aqui na frente de todo mundo. Mas quando sai o prato de doce, né? É aquela montanha de doce e comem tudo. Como é que fica? Tipo assim, eu deixei de comer, perdão, o que importa ali, e fui pro doce. Essa dieta de substituição, quer dizer, substituindo, sei lá, calorias, isso é adequado? Isso funciona? Aí a pessoa está visando substituir caloria. Estou trocando 500 calorias de um prato de comida por 500 calorias de doce. E aí o corpo não funciona pensando em caloria, ele funciona pensando em nutriente, né? Se você comer um prato de 500 calorias de nutriente, todo aquele nutriente vai ser absorvido e vai ser utilizado de alguma maneira pelo corpo. Se você come 500 calorias de doce, aquele doce não tem nutriente necessário. A única função daquilo é prover energia para o corpo. O corpo não precisa, não tem necessidade daquela quantidade toda de energia proveniente do carboidrato, ele vai para o estoque. E tem outra coisa que é pior ainda, na verdade, né? Realmente não é na caloria que importa de forma alguma. Mas a qualidade dos alimentos, ele cria um ambiente metabólico diferente no nosso corpo. Então, por exemplo, se você come 500 calorias de um carboidrato integral, tipo uma macaxeira, um arroz integral, ou 500 calorias de um doce, o caminho que isso vai tomar dentro do nosso corpo é completamente diferente. Então, um doce vai explodir a liberação de insulina. Insulina quando ela está em desregulação do nível, ela é o principal fator de criação de gordura. Ela é lipogênica, né? Então a pessoa não vai conseguir de forma alguma emagrecer eficientemente se ela está sempre dando picos de insulina ao longo do dia. O corpo vai criar o ambiente perfeito para estar sempre armazenando gordura. Então ela precisa, na verdade, esse é um dos processos que a gente tenta ensinar na nossa dieta, né, no estilo de vida, é que a gente tem que tentar eliminar esses carboidratos que são muito indutores de liberação de insulina. E aí, infelizmente, não entram os doces na dieta. Infelizmente, doces devem ser pensados como exceção, nunca como regra numa dieta. Só complementando, o mesmo acontece quando a pessoa troca por shakes líquidos, né? Existe o corpo tem trabalho para digerir o alimento, né? Tem gente que janta um shake, né? Como só um shakezinho. Quando a gente se alimenta, o corpo tem que produzir suco gástrico, suco pancreático, triturar aquilo, então ele tem um certo trabalho para digerir. E quanto mais trabalho a gente dá para o corpo digerir, mais ele vai gastar energia. A gente gasta caloria queimando, né? Digerindo os alimentos. Então, se você troca uma refeição sólida, com proteína, com carboidrato complexo, por uma refeição líquida, sem muita fibra, mais fácil digestão, na verdade você está economizando energia e gastando menos. Entendi. Só pelo próprio processo de digestão mesmo daquele alimento que é mais fácil.
Bom, nós vamos ter que honrar a intervalo comercial, mas eu quero deixar aqui já uma pergunta para o próximo bloco, que é a história da... Poxa, eu comi demais ontem. Hoje eu vou tirar fumaça da esteira, amanhã eu vou acabar com a esteira, eu vou correr, se eu corria 30 minutos, amanhã eu vou correr 1h30 para gastar o que eu comi ontem. Isso é verdade? Isso funciona? Questão de 2 minutos, voltamos aqui com o Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nossos entrevistados de hoje são os 2 médicos nutrólogos, que é Fábia Matos e Felipe Leite, inclusive são conhecidos como casal de nutrólogos. Conversamos nos blocos anteriores sobre essa questão de dieta, da importância da orientação, né? Nada dessas dietas malucas, nada de substituição. E eu deixei uma pergunta no ar que é justamente, eu duvido que alguém que esteja nos assistindo não pense dessa maneira, né? Então eu comi demais ontem, poxa, amanhã também você vai ver, eu vou arrebentar, vou correr, vou fazer de tudo para justamente compensar o que eu comi ontem. Existe isso? Então, o nosso corpo é dinâmico, né? As coisas elas têm que acontecer imediatamente, não tem um lapso de tempo que você pode esperar para acontecer. O que eu quero dizer com isso? Se você se alimentou exageradamente, se esbaldou nos doces ontem e tal, o corpo teve que processar aquele nutriente todo, ele teve que dar um destino para aquela refeição exagerada que você fez na noite que você fez. Então, tudo que é glicose, que foi absorvido e tal, já foi levado ao destino final. Depois de 3 horas, chapéu. Já começou a acúmulo de gordura. Teoricamente, você teria que sair correndo ali depois de ter comido exagerado no doce. Aí ela fez isso, então acumulou gordura de noite, porque ela não teve gasto energético suficiente e tal. Aí, na cabeça dela, então eu vou permanecer em jejum, né? E vou fazer uma maratona para compensar. Se a pessoa não tem mais nutriente, afinal de contas, a última refeição dela foi às 12 horas. Se ela não tem mais nutriente circulante disponível na circulação e começou um gasto energético exagerado, o corpo vai ter que dar um jeito de tirar a necessidade dele de algum lugar. Ela não se alimentou. E aí, normalmente as pessoas acabam exagerando também, fazem aeróbico de alta intensidade, vão correr mesmo para gastar mais, né? E aeróbico de alta intensidade não consegue mobilizar gordura, porque o processo de liberação de gordura é lento, é ineficiente. Então ele não consegue atender a demanda energética do músculo que está com muita atividade ali naquele momento. Então ele começa com o carboidrato, o glicogênio muscular. Acabando o glicogênio muscular, ele começa a degradar o próprio músculo para transformar em glicose. Então, no final das contas, a pessoa até perde algum pezinho ali, mas não é de gordura. A gordura continua acumulada, estocada. Então, essa questão também do cara acordar e fazer exercícios físicos em jejum está errado, então, né? Você tem que comer alguma coisa, né? O ideal é comer, preparar o ambiente metabólico para que haja a melhor resposta possível, tanto de anabolismo, né, de crescimento muscular, quanto na própria queima de gordura. É importante a gente entender também que o corpo ele só queima gordura na presença de oxigênio circulante. Então, teoricamente, as atividades que a gente mantém uma respiração tranquila são justamente as atividades onde a queima de gordura está sendo maior. Nós conversamos com um cardiologista aqui há um tempo sobre essa questão da frequência cardíaca no esporte, né? Só a questão da frequência. Achei interessante o que o Dr. Felipe falou em relação a essa correr com alta intensidade e tal. E essa questão de corrida, né? Por isso que a gente acha que corrida é saudável, né? Uhum. Essa corrida, ela teria que ser com a frequência menor, não tão intensa, não tão... Isso queimaria gordura ou corrida não queima gordura? Só para ficar bem claro para a população. Não, corrida queima gordura, sim. Mas existem umas faixas de variação de frequência cardíaca de acordo com o condicionamento cardiovascular, né? Então existe uma faixa que chama limiar aeróbico e limiar anaeróbico, que são as faixas justamente em que você está queimando gordura, que o substrato pode ser mobilizado pela gordura, porque você tem oxigênio suficiente para oferecer para o corpo.
E quando a frequência cardíaca acelera muito, ultrapassa o limiar anaeróbico, significa que o oxigênio não está sendo suficiente mais para fazer... E aí você está perdendo massa magra se você trabalhar só nessa área. Isso. Então, quanto mais baixa a frequência, teoricamente, seria melhor para queima de gordura. Para queima de gordura, sim. Eu costumo até falar que é melhor você prestar atenção no seu esforço. Enquanto a sua respiração estiver razoavelmente tranquila, não muito ofegante, você está queimando gordura. Se você começa a acelerar o passo e fica com a respiração ofegante demais, é sinal que você já quebrou aquele limite, aquele limiar, e aí você entrou na faixa de queima de carboidrato. A questão também por incrível, né? Você vê, clima como esse, também não posso falar onde, você vai saber que é ele, mas eu já vi um cidadão com uma roupa de chuva, capa de chuva, roupa de plástico, assim, abotoável, correndo para perder mais peso, para suar mais, as pessoas relacionam muito. Existiam produtos que, você já viu tudo isso, passava na pele para esquentar e bota uma cinta para perder a barriga, para suar. Qual a relação disso, do suor com o emagrecimento de gordura, realmente? Existe uma relação? Absolutamente nenhuma. Infelizmente, a relação que existe é com a perda de peso, que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender. Perder peso não significa emagrecimento. Perder peso significa a eliminação de alguma coisa no seu corpo. Pode ser água, pode ser músculo, pode ser osso, pode ser qualquer coisa. O que a gente quer, o que a saúde necessita é de perder gordura e preservar a massa muscular, preservar o seu estado de hidratação, preservar tudo. Essas roupas aí térmicas, só faria realmente perder líquido. Na verdade, é até um perigo, né? Porque se a pessoa passa muito tempo fazendo isso, ela pode ter um grau de desidratação real. De tanto líquido que perdeu. De tanto líquido perdido, e aí começam problemas mais sérios, tonturas e tal, podendo chegar até um grau de hipertermia e convulsão, né? Então não deve ser feito... essas mágicas. Né? Essas mágicas aí. Na verdade, não existe mágica. Né? É verdade, você falou bem. Doutor Felipe, me diz uma coisa. Vamos entrar agora na questão da hipertrofia, né? Do famoso ficar forte, né? Então, está nos assistindo agora, isso não é incomum, né? Um rapazinho aí, 17 anos, que se acha magro, né? E vê o outro, vê não sei quem, poxa, o cara tem um corpo e tal, e claro, esteticamente... O valor dessa estética nessa idade é fundamental também, as pessoas, né? Então, formam muitas coisas psicológicas nessa fase. Mas, enfim, o que é o correto? Tipo assim, poxa, eu quero entrar num trabalho de hipertrofia, ou seja, eu quero, né? Assim, para que a gente oriente, para que não saia de vou comprar isso, vou comprar aquilo, tomar isso, eu estou vendo aquele cara balançando Isso é bastante comum, as pessoas balançando shake dentro da academia e tomando, enfim. Qual o caminho correto? Tipo assim, para que a pessoa crie a sua hipertrofia, fique satisfeito, qual seria o primeiro passo? Bom. É importante a gente entender também que a hipertrofia muscular ela não é dependente de uso de suplemento. Fundamental você falar isso. Não é o suplemento que vai fazer a pessoa ganhar músculo. Na verdade, a hipertrofia muscular está relacionado com um tripé que a gente chama de treino, alimentação e descanso. Se houver falha em um desses três, não haverá hipertrofia. Então, a alimentação que a gente está falando é a alimentação balanceada que a gente tem falado nesses últimos dias. Com esse objetivo de hipertrofia, eu te pergunto, existe uma alimentação que ajude mais uma hipertrofia do que outra que ajude mais a emagrecer? Existe isso também? Ou balanceada é balanceada? Na verdade, não é bem uma alimentação, mas você tem que proporcionar a quantidade de proteína necessária, né? Muitas vezes, para fazer uma hipertrofia mais interessante, a gente extrapola a recomendação básica de proteína, que é de 1 grama por quilo dia. A gente tem que dar um pouco mais de proteína para as pessoas. E, obviamente, oferecer a quantidade de carboidrato necessária para suprir toda a demanda energética da pessoa e a quantidade de gordura também. Afinal de contas, a gordura é fundamental para a fabricação de hormônios, para a fabricação de membranas celulares. Então, se você está num processo de anabolismo, né, de crescimento de massa muscular, você precisa ter
nutriente suficiente para compor toda essa massa extra que vai ser formada. E, obviamente, não é a alimentação que vai definir se a pessoa vai crescer ou não vai crescer. O que define se ela vai crescer, na verdade, é a demanda de esforço que ela fez. Ela tem que criar um estímulo muscular necessário para que o corpo entenda que tenha que hipertrofiar. Que tenha que construir músculo. Tem que construir músculo. É porque as pessoas têm o costume de falar, eu vou tomar isso, eu não preciso treinar, ou não preciso ajeitar meu treino, pegar pesado na academia, já estou tomando proteína, eu vou crescer. Quem vai fazer crescer é a demanda muscular. Então eu preciso ter um treino adequado para isso. Adequada, eu não vou ter um crescimento adequado. Exatamente. É lógico que existem umas estratégias alimentares, a hora que comer, o que comer na refeição pós-treino, claro, isso tudo também é muito importante no desenvolvimento muscular. Às vezes a pessoa, é o que eu estou falando, existe o tripé, treino, alimentação e descanso. Não pode ter falha em nenhum dos três. Não adianta também a pessoa treinar adequadamente e não se alimentar adequadamente. Não vai ter crescimento também. E também qual a importância onde entra o descanso aí para a hipertrofia? Fundamental. Na verdade, o músculo não cresce no treino, especificamente. Pelo contrário, na verdade, no treino você vai estragar o músculo, né? Você vai no treino para machucar o músculo. Machucar, que eu digo, são microlesões, né? Uhum. Nunca é para lesionar articulação ou estruturas mais nobres. Então você vai para fazer uma microdestruição muscular que vai ter uma degradação muscular. A reconstrução muscular só acontece no período de descanso. Então, outra coisa muito frequente também, que as pessoas acham que vai ter um efeito fantástico, é fazer musculação, aí em sequência vai fazer um crossfit, aí depois vai fazer uma aula de funcional, tudo junto. E elas se esquecem que, na verdade, ela está impedindo que o músculo se recupere, porque ela não está dando descanso, ela está solicitando tanto o músculo dela, que ao invés dele poder se recuperar, muitas vezes acontece o contrário, ele acaba tendo perda muscular. E essa questão do descanso muscular? Existe mesmo, bom, é crença ou é verdade, por exemplo, eu treinei perna hoje, um exemplo para que a população entenda, eu treinei perna, musculação. Sim. Treinei. Poxa, mas eu quero que minha perna fique linda. Aí vou treinar amanhã Vou treinar amanhã de novo. Isso daí acontece com Isso muita está frequência. correto ou não? Então, que tempo é esse de descanso muscular? Um treino bem executado é um treino que faz o máximo de lesão de fibra muscular possível. É isso que determina se um treino é bem feito ou não bem feito. Só que um treino que realmente leva ao máximo de destruição possível, o músculo tem um período de recuperação que pode chegar até 96 horas. Ou seja, 4 dias completos até que haja recuperação completa do músculo. Imagina. Então, se você treina o músculo, faz a lesão, o máximo possível de lesão, e no dia seguinte você treina um músculo que ainda está machucado, que não houve recuperação dessa musculatura, o seu músculo vai acabar ou criando uma lesão, né, porque você está impedindo que o seu músculo se recupere adequadamente, ou, na melhor das hipóteses, você vai estar impedindo que ele cresça, que haja o processo de hipertrofia. Porque para haver o processo de hipertrofia, você machuca o músculo e deixa ele se recuperar completamente. Aí você machuca o músculo. Você machuca de novo, deixa ele recuperar. Entendi. E ele precisa desse tempo de 48 a 96 horas para se Então, recuperar. é muito frequente, na verdade, nas academias, as pessoas fazerem uma ficha padrão, né? Aquela ficha que é igualzinha, e todo dia repete a mesma ficha. Isso significa que ou ele não estimulou o músculo o suficiente para que haja um processo de hipertrofia, e aí, obviamente, não vai levar a resultado nenhum, ou ele até está estimulando bem, só que ele está impedindo que o músculo se recupere, o que não vai levar a resultado nenhum também. Então, o ideal seriam fazer treinos mais concentrados. Você treinou perna, como você disse, e aí você vai separar só a perna e no outro dia você treina outro músculo diferente. Exatamente. Outra coisa bem importante dessa parte de treino é que o nosso corpo ele foi feito para se adaptar, né? Então a gente vê também com muita frequência não só esse mesmo treino repetido, como a pessoa mantém com a mesma ficha durante um tempo muito prolongado.
Então o corpo, ela fica mantendo o mesmo estímulo muscular, o corpo se adapta àquele estímulo, ela tem um resultado inicial e depois para de ter resultado. Isso é que faz a maioria das pessoas desistirem da academia com 2, 3 meses, porque elas simplesmente param de ter resultado, né? Então é importante você também mudar a sua ficha com uma frequência bem maior, mudar o estímulo muscular. Não quer dizer que você vai fazer treinos totalmente diferentes. Não, toda segunda-feira, por exemplo, eu vou treinar perna. Mas o meu treino de perna não é igual toda segunda-feira. Entendi. Entendeu? Entendi. Ele muda o estímulo do... Ok. Eu quero deixar uma outra pergunta aí, nós vamos ao comercial, mas eu quero deixar também a questão do... Bom, tem um cidadão que ele quer, quase ninguém quer isso, mas assim, ele quer emagrecer e quer ficar forte, né? Esteticamente agradável. Então vem a história do... Eu faço musculação na segunda, na terça eu vou fazer aeróbico, correr, nadar, sei lá. Quarta musculação, então é aquela história, dia sim, dia não, ele vai variando. Isso está correto? Não está? Questão de 2 minutos, já voltamos aqui com o Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nossos entrevistados de hoje é o casal de nutrólogos Fábio Matos e Felipe Leite, são especialistas em nutrologia esportiva, em medicina preventiva, e estão aí conversando conosco sobre essas questões relacionadas a exercícios físicos e dieta. E eu deixei uma pergunta, a produção está me pedindo aqui, você pode mandar perguntas pelo WhatsApp, é o 929-9283-4672. Você pode mandar suas perguntas, que durante o programa será respondida. Então a história do eu quero perder barriga e eu também quero ficar forte, né? Pelo menos esteticamente mais agradável. Essa mistura entre musculação, correr, é melhor alternar? Ou, por exemplo, como você falou, se eu já estou machucando meu músculo hoje, não seria melhor fazer perna e correr no mesmo dia? Do ponto de vista do trauma muscular? Para dar um descanso? Não sei. Então, na verdade, o que gera emagrecimento de verdade é a mudança metabólica, né? Não é simplesmente o gasto energético. Então, a maior mudança metabólica com crescimento de massa muscular, com aumento de demanda energética no dia a dia, ela acontece com hipertrofia. Então, a musculação, na verdade, é o melhor processo que gera emagrecimento no longo prazo. A corrida, ela cria uma necessidade energética imediata, mas acabou o período de corrida, acabou o gasto energético também. Você não está acrescentando metabolismo no corpo da pessoa, ao contrário da hipertrofia. Pelo fato de você estar lesionando sua musculatura e precisar de um tempo prolongado de reparo muscular, você está aumentando o gasto metabólico ao longo de todos esses dias que está havendo recuperação muscular. Então, no final das contas, no longo prazo, o processo de musculação bem executado, ele é muito mais eficiente como forma de emagrecimento do que puramente o aeróbico. Sair correndo por aí. Do que sair correndo por aí. Aí você vê, na verdade, os maratonistas, mas não tem maratonista gordo. Realmente não. Mas tem uma dieta balanceadíssima. Mas não tem músculo mas nenhum também não tem maratonista musculoso. Ele perde tudo. Né? Ele perde massa magra também. Gordura aí. E infelizmente, a massa muscular, ou felizmente, não sei, a massa muscular é imprescindível para a manutenção da saúde. Né? Então, as pessoas que têm muito baixa massa muscular, elas têm maior risco de resistência insulínica, ela tem maior risco de lesões osteoarticulares, então ela tem maior risco à saúde no geral. Não vale muito a pena você depletar sua massa muscular, mesmo que esteticamente você goste de ser uma pessoa esguia, não vale muito a pena depletar a massa muscular pensando na saúde no longo prazo. Só tem que tomar cuidado também, nessa questão da hipertrofia, como você falou, uma dieta balanceada para também não engordar, né? Ah, sim, fundamental. Porque senão ele hipertrofia e engorda. Sim, né? sem dúvida. Na verdade, o processo é conjugado, né? Uhum. Você precisa de um treino adequado, uma demanda muscular adequada e os nutrientes adequados também. Só pegando o gancho da sua pergunta aqui, é muito comum, na verdade, as pessoas acharem, eu quero ficar grandão, fortão, vou comer demais, né? E as pessoas crescem mesmo, mas elas estão crescendo gordura.
Ou seja, se a sua Cresce dieta... massa muscular e gordura ao mesmo tempo. Se a sua dieta for inadequada, principalmente cheio de alimentos lixo, né, que são carboidratos ruins, doces e junk food, essas coisas todas, você está criando um ambiente metabólico ruim também. E isso no longo prazo pode inclusive prejudicar o ganho de massa muscular, apesar de estar sobrando nutriente no seu corpo. Então os nutrientes vão tomar o caminho da gordura ao invés de tomar o caminho da musculatura. Interessantíssimo. Bom, nós temos uma pergunta aqui do telespectador, se já puder colocar. Bom dia, doutores. Estou observando que estou ficando com flacidez. O que devo fazer? Maria do Carmo Farias. O problema... Flacidez deve ser um problema crônico, assim, né? Para as mulheres, sim, né? Com certeza. O problema é que o que dá forma para o nosso corpo é o que a gente está conversando aqui. O que dá forma para o nosso corpo é músculo. Né? Então, a pessoa que tem problema de flacidez, ela tem que trabalhar a musculatura. Então, a melhor atividade física para isso seria, no caso, a musculação mesmo. E aí, ela enrijecendo aquele músculo, ela melhora bastante a flacidez. Porque o tecido de gordura é um tecido sem forma. Mole, sem forma, entendeu? Então ela precisa trabalhar a musculatura para a melhora da flacidez. Inclusive isso é extremamente frequente. A pessoa começa a correr e fala, doutor, eu perdi peso, mas eu estou flácida demais. Ou seja, perdeu É porque ela perdeu musculatura junto. Porque a flacidez é igualzinho perda de massa muscular. É sinônimo de perda de massa muscular. Rafael Gomes, daqui de Manaus, muito obrigado aí pela participação, vocês todos. Comer ovo cozido todas as noites, isso ajuda na perda de peso? Na verdade, não é o fato de comer, é uma boa opção comer ovo cozido à noite antes de dormir, porque é proteína, não tem muito carboidrato antes de dormir. É uma refeição de boa qualidade, mas não vai ser só isso que vai fazer você emagrecer. É o conjunto de coisas, né? Da atividade física, da dieta ao longo das 24 horas, não de uma única refeição. Isso daí é uma coisa também que a mídia fala, óleo de coco emagrece, comer ovo de noite antes de dormir emagrece. Na verdade, o que vai fazer você emagrecer é o conjunto da sua dieta, da sua alimentação de 24 horas. Não uma refeição exclusiva ou um alimento exclusivo. Entendi. Gostaria de saber se depois de 1 hora de caminhada de noite, qual tipo de alimentação devo consumir? Aí, uma pergunta interessante da Sandra. Nós conversamos muito aqui sobre antes, né, de treinar. E depois de treinar, o que é bom comer? Depende do treino, né? Ok. Se você estiver fazendo uma atividade de alta gasto, de alta intensidade, como é uma musculação, por exemplo, é um tipo de alimentação. Você precisa renovar o estoque de glicogênio, então você precisa dar carboidrato novamente para essa pessoa e precisa dar proteína também, para repor a necessidade aumentada. No caso de uma caminhada, que a demanda é extremamente baixa, segue a alimentação. Cozido. Você não vai mudar muita coisa na sua alimentação, na verdade. Segue o hábito normal. O hábito normal. O ideal é que você não coma muito carboidrato, porque a demanda foi extremamente baixa, não foi queimado o estoque de glicogênio, seu glicogênio está lá ainda, então não tem reposição a ser feita. Eu acho interessante porque quando aquele Michael Phelps, aquele nadador que ganhou não sei quantas medalhas, saiu uma reportagem numa revista dizendo sobre o que ele comia, né? As pessoas ficavam assustadas, né? Mas ele come não sei quantos pedaços de pizza. Mas como é que ele não engorda? Né? Porque vocês cansaram de explicar aqui, né? Inclusive, eu gostaria só de chamar a atenção aos meus telespectadores o seguinte. Atenção que aqui é uma orientação, né? De forma alguma, os doutores teriam a menor capacidade de você aqui, deles passarem um tratamento, primeiro que isso não é receita de bolo, é individualizado, não teria como eles passarem aqui para uma pessoa, olha, coma isso, que tá ok, não tem como. Então aqui na verdade é uma orientação, mas para que os erros não aconteçam, né? As mágicas, coisas que possam trazer a vocês danos, né? Danos na saúde, danos musculares, ou que no mínimo você não alcance os objetivos, então eles estão mostrando mais uma orientação, mas o importante é que se busca uma orientação especializada a cada um, né? Agora, a gente é capaz aqui, sim, neste programa, que é a função do programa, levar a orientação do que está errado. Do que está errado. Mas não tem como, você já aprendeu hoje, coisas que, então a questão do ovo cozido à noite,
Muita gente pensa até que faz mal, né? Muita gente pensa até que faz mal. Já caiu, né? O Pois é, ovo mas assim, deixou de ser vilão. Mas comer ovo ainda à tem. noite, né? As pessoas dizem, não, você tem que comer de manhã, não é verdade? Então, como se o horário fosse importante. Então, você pode ter noção aqui, mas o importante depois é que, sem dúvida, o mais importante é que se você quer entrar em um programa, eu preciso emagrecer, eu quero ficar forte, eu quero... Então, não é sair por aí feito, é buscar uma orientação de médicos, de profissionais que você confie, para justamente alcançar seus resultados. Se a produção tiver mais alguma pergunta, pode colocar, senão eu sigo aqui. Ok. Bom, uma vez que você, né, a gente nota que você trabalha muito a questão da hipertrofia e tal, eu te pergunto, aquela história né, que é até uma curiosidade, né? Qual é o tempo que o tempo de um exercício físico, o músculo sofra microtraumas, como você falou? A gente chega à academia, vem um profissional de educação física, está lá e diz, não, você tem que fazer 3 séries de 10. O outro diz, não, você vai fazer 3 séries de 15. Por que não 3 séries de 13? Ou 3 séries de 20? Me parece que é o tempo, né, daquele esforço que traumatiza. Existe isso realmente? Então, existe um padrão, na verdade, de hipertrofia que normalmente tem uma resposta mais adequada com 10 a 15 repetições, né? Mas por que isso daria uns 20, 15 segundos naquele exercício? Então, é isso que a Fábia tinha falado antes, que eu vou explicar um pouco melhor. O ideal, na verdade, é você mudar o estímulo que está sendo executado a cada treino. Okay. Você não deve permanecer com o mesmo estímulo. Então, é importante, por exemplo, variar a cadência do exercício. O que significa isso? É justamente o tempo de execução. Então, as pessoas acham que é sempre fazendo na mesma velocidade o treino de musculação. Isso não funciona. Você tem que mudar a velocidade da execução. Então, às vezes, você tem que fazer movimentos bem lentos na subida e bem lentos na descida. Às vezes, você faz movimentos mais rápidos na subida, às vezes mais lentos na descida. Vai mudando. Você vai sempre mudando. Mudando o estímulo. Cada vez que você muda, o seu músculo sofre mais, porque ele não está acostumado com aquele estímulo que você fez. E além da velocidade, tem que mudar também a estratégia. Então, às vezes, você faz drop sets, por exemplo, que você coloca muita carga, aí tira um pouco de carga, faz de novo, tira um pouco de carga, faz de novo, sem descanso. Né? Então, na verdade, o que importa realmente são duas coisas. A mudança do estímulo, né, que deve ser feita sempre, a alternância dos estímulos, mas principalmente levar o músculo no limite da exaustão. O que significa isso? Você não pode conseguir executar a próxima repetição, né? Se você faz uma série de 10, por exemplo, só que você aguentaria fazer 20, mas parou na 10ª, não está adiantando. Você nunca vai ter resposta muscular nesse sentido. Se você se propôs a fazer 10, não está errado, ok, pode fazer 10, mas você não pode aguentar fazer a 11ª. A 10ª é para sair no limite mesmo, quase chorando de dor. E as pessoas confundem muito isso também, doutor Felipe, na questão de peso, né? As pessoas que a articulação, a própria estrutura óssea não aguenta aquele peso e quer fazer com aquele peso, porque ele viu um cara do lado fazendo com aquele peso. Não é verdade? Isso também é extremamente errado, né? Exatamente. Na verdade, o menos importante aqui é o peso. É importante que se esclareça isso, né? O mais importante é a postura do movimento, a amplitude do movimento. O músculo precisa trabalhar na amplitude máxima. Esses estímulos diferentes da musculatura. Tempo de descanso entre as séries também. Eu preciso manter um descanso um pouco mais curto também, para que a gente leve o músculo à fadiga. Não adianta também eu fazer uma série, mexer no telefone celular e beber água, conversar com alguém e fazer alguma outra coisa e voltar. Existe uma regularidade. Se a pessoa colocar que é 1 minuto de descanso, 1 minuto de descanso e cumprir esse 1 minuto de descanso. O que a gente costuma ver também é a pessoa, só porque o educador físico colocou 1 minuto de descanso, eu vou ficar dando 1 minuto de descanso, mas a pessoa não está nem cansada. Entendi. Pode ser que reduza, não é isso que vai atrapalhar o trabalho. Não é isso que vai atrapalhar. E é o que eu disse também, individualizado, né? É impressionante como as pessoas têm que entender isso, né?
Não serve o mesmo trabalho para todo mundo. A gente costuma ver muito em academia, o pessoal quer agachar com o mesmo peso da outra do lado que está agachando com muito peso. Nossa. Aí ele coloca tanto peso que ela só consegue agachar um pouquinho, ela não está conseguindo dar o estímulo muscular. É melhor diminuir o peso, né? melhor diminuir o peso e fazer o movimento correto, a amplitude correta, que você vai ter um melhor resultado. Muitas vezes eu treino com peso mais leve do que pessoas que têm menos tempo de academia, né? Não é o peso que importa, na verdade é a execução do movimento que tem que ser completa, levando o músculo até a exaustão. Se é pouco peso ou muito peso, depende de cada um. Se a pessoa for muito forte, lógico que ela vai precisar de mais peso. Mas uma pessoa forte pode usar um peso mais baixo, fazendo uma estratégia dessas mais lenta, né? Que faz um desgaste muscular bem maior. Eu quero deixar claro aqui também que a gente está fazendo essa orientação de treino, está até fugindo um pouco de dieta, falando mais de treino, mas quem monta treino mesmo é o profissional de educação física, tá? A gente não monta treino, a gente só faz orientação de qual seria a melhor atividade física, qual seria o melhor treino para a pessoa, mas ela procura um orientador físico para que elabore. Inclusive eu mesmo tenho uma orientação de professor de educação física. O meu treino é planejado. É planejado por um profissional da área. Ok. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nossos entrevistados de hoje são a doutora Fábia Matos e o doutor Felipe Leite, são médicos nutrólogos, especialistas em nutrologia esportiva, estão aqui orientando os nossos telespectadores sobre essa questão de dieta e falamos sobre os exercícios físicos, né? Doutor Felipe, vamos entrar agora, doutora Fábia, num tema aqui, assim, de extrema importância, né? Que as pessoas, não é diferente de vocês, que atendem muito também nessa questão, mas eu trato mais complicações, né? Mas você vê, chegou um garoto de acho que 19 anos, que tinha tomado hormônios de uso veterinário, né? Não sei aonde consegue comprar, enfim, e 10 injeções daquilo em uma semana, em 8 dias, quer dizer. É muito importante, primeiro, esclarecer, não sei, eu, pelo menos, por favor, se eu estiver falando besteira, me corrijam, mas assim, é diferente. Por exemplo, eu pratico exercício físico, regularmente, gosto, me dá prazer. Né? Esteticamente, gostaria disso, daquilo, procuro um resultado, mas até não tenho muito tempo, devido à profissão, devido, né, a gente, com a idade também o metabolismo muda, o que a gente pode falar no próximo programa, mas é diferente de um cidadão que é um atleta de alto rendimento, né? Então tem um atleta de alto rendimento que precisa de resultado, eu luto MMA, eu faço isso, eu faço aquilo, então é totalmente diferente. Então não dá para você querer usar ou fazer o que esse atleta de alto rendimento vai fazer, não é verdade, Felipe? Exatamente, doutor. Não é? Você falou perfeitamente isso. Então as pessoas às vezes confundem e acham que eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo, porque o fulano de tal lá no Instagram diz que aquilo, né? Essa questão do anabolizante, primeiro se você puder explicar o que é o anabolizante, por exemplo, se a pessoa, tipo assim, né? As pessoas têm uma crença, eu vou te passar isso pelo lado dos leigos, né? Mas assim, se eu tomar anabolizante, comer proteína e fazer musculação, eu vou ficar fortão. É por aí? Então, o que é o anabolizante, para começar? O anabolizante é um hormônio, né, que tem uma semelhança com a testosterona ou com seus derivados, né, alguns derivados de testosterona, que vão permitir um crescimento muscular mais acelerado. Afinal de contas, a testosterona é um hormônio anabólico produzido no nosso corpo mesmo. Uhum. E aí, fechar os olhos, falar que não existe anabolizante, seria, né, sim, lógico que existe. Só que o anabolizante ele é muito usado em esporte, justamente por aumentar a competitividade, por aumentar explosivamente a massa muscular, além do limite capaz, né, do humano normal.
O grande problema, na verdade, é a pessoa que não faz a base nenhuma, né? Ele não sabe o que é um treino adequado, ele não segue uma dieta adequada, ele não tem descanso adequado, ou seja, ele não começou nem o processo ainda de hipertrofia que seria necessário, mas quer usar o anabolizante que o campeão de fisiculturismo usa. Não vai funcionar, porque, como a gente falou antes aqui, para a musculatura crescer, precisa haver um estímulo muscular adequado, precisa haver um ambiente nutricional adequado, não é mágica, não existe resultado simplesmente pelo fato de estar usando anabolizante. Mas sempre existe efeito colateral, né? Então a pessoa muitas vezes não tem resultado nenhum, mas está cheio de efeito colateral pelo lado negativo do uso do anabolizante. Na verdade, chega a ser impressionante a quantidade de gente que usa na academia, que a gente vê, né? E não tem resultado nenhum. Por quê? Porque a base do processo, né, a alimentação, o treino e o descanso não foi respeitado. Mulheres, né, que às vezes eu vejo meninas assim que entram e de repente estão com o rosto cheio de espinha, com a voz assim, mas é ela? A voz engrossou? Né? Então assim... É muito cuidado, porque, como o doutor Felipe disse, isso aí pode trazer consequências. Então, por exemplo, se chegar a um momento adequado, que precisa usar, que porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, que não é receita de bolo, né? Cada um precisa, procure um especialista para ser orientado. Não é verdade? É importante a gente entender que atleta não é sinônimo de saúde. As pessoas costumam querer imitar os atletas, mas nenhum atleta é sinônimo de saúde. O atleta faz aquilo da sua profissão e ganha dinheiro daquilo, o objetivo dele é resultado. Então, e muitas vezes ele segue algumas linhas de tratamento, até tratamento ortopédico mesmo para atleta é diferente para a pessoa comum, que não tem muito a ver com saúde. A gente tem que entender também que um atleta normalmente chega com os 40 anos, já está se aposentando. E, claro. Né, mas tudo com orientação, né? Ele não tem a mesma rotina. Orientação, não é? Olha, e isso eu vou falar no próximo programa, é impressionante, em questão de relação sexual, o uso de Viagra, de Cialis, desses medicamentos todos, é perigosíssimo, quer dizer, não quer dizer que você pode tomar um, que você possa tomar o outro, não. Então, assim, as pessoas tomam o que o vizinho tomou. É verdade. Então, em academia tem muito isso, né? Olha, eu tomei isso aqui, o cara vai, eu estou tomando essa vitamina, não falar só de anabolizante, né? Que tem, vitamina, proteína, essa é melhor porque é hidrolisada, não sei o que mais, é termogênico. Pré-treino. É só tomar termogênico que você emagrece. Meu Deus, aqui os doutores especialistas são extremamente conhecedores, não traria ao programa se não fossem, extremamente conhecedores do assunto, que estão aqui dizendo que é dieta balanceada, treino adequado para o que você quer, e descanso adequado. Essa tríade, eu não vi eles falando em nenhum momento a vitamina adequada, o suplemento adequado, não. Agora, cada caso é um caso, pode ser, como o doutor disse, a gente vai precisar de um suplemento a mais um pouco, porque quer um trabalho, mas tem que ser com orientação. Por quê? Pode não ter o resultado estético desejado, que a maioria é estético, não é de saúde, né? A maioria quer estética. Né? Então pode não ter o resultado adequado, fazendo-se orientação, e pior, pode até ter danos à sua saúde, não é verdade? Então, buscar orientação, isso é fundamental. Vamos entrar agora num assuntinho que chama-se obesidade, né? Então a gente vê assim as pessoas obesas, né? com excesso de peso, com sobrepeso, e se tem que sair caminhando. Mas antes tem uma pergunta aqui do telespectador, vamos colocar? Tá aí, ó, quem tem colesterol... Bom, quem tem colesterol elevado, o que pode comer, qual tipo de óleo devo colocar na comida e quais verduras e frutas a serem consumidas. João Carlos. Colesterol elevado, o que ele tem que evitar? Na verdade, o colesterol elevado demonstra para a gente que existem alterações na saúde do indivíduo. Não é propriamente a alimentação que faz o colesterol subir. Então, o colesterol, só para as pessoas entenderem, ele não é vilão, né? O colesterol é uma coisa que o nosso corpo fabrica e é uma estrutura, é um substrato usado no nosso corpo para a fabricação de hormônios, para a fabricação de membranas celulares, para a recuperação celular no geral. Então é fundamental que a gente tenha colesterol.
Só que se o colesterol está subindo muito, significa que a via de utilização desse colesterol não está funcionando adequadamente. Então, muitas vezes, essa pessoa pode ter distúrbios na fabricação de hormônio, distúrbios na recuperação celular. Nós temos que identificar o porquê disso estar acontecendo. Não é simplesmente uma restrição alimentar, uma redução de óleos que vai auxiliar a pessoa a reduzir o colesterol dela. Então, precisa ser feita uma investigação mais detalhada e precisa ser feito um tratamento na base do problema do paciente. Aí sim a gente consegue resolver o problema de colesterol dele. Até porque hipercolesterolemia só tem relação com a dieta em 5%. Ok. Então, a maioria das vezes a causa é outra, não é alimentar. Que bacana. Quero ganhar peso, tenho 1,75 m de altura e não consigo passar dos 60 quilos. O Joab, como faço para ganhar peso? Atenção para não ganhar gordura, né? Tem que tomar cuidado, né? Esse daí é uma pergunta difícil de responder. Na verdade, ele precisa avaliar direitinho qual é o estilo de vida dele e tudo, mas não foge muito do processo que a gente explicou. Ele precisa ter um estímulo muscular adequado para que haja hipertrofia, ele precisa de ter uma alimentação que supra toda a necessidade de nutrientes dele ao longo do dia dele, e ele precisa ter um descanso adequado. É lógico que existem tipos, biotipos diferentes, e cada pessoa responde de uma forma mais rápida ou mais lenta para ganho de massa muscular. Então é lógico que aquela pessoa ectomorfa que a gente fala, aquele magrinho, longilíneo, ele nunca vai ser um monstrão da musculação, né? Ele pode ter um ganho muscular, ficar um pouco maior do que ele é atualmente, mas ele nunca vai ser um monstrão, porque a genética dele não permite isso. Então a gente tem que trabalhar de acordo com a realidade, com a genética de cada um. Mas é imprescindível que ele tenha um bom estímulo através de um treino bem executado e uma alimentação adequada. O negócio genético é interessante porque tem gente que nasce que não tem uma genética muito boa de perna, né? De panturrilha, eu tenho a perna fina, né? E acha que aquela perna não tem como realmente chegar. A questão da obesidade, qual seria o primeiro passo do ponto de vista, por exemplo, assim, eu vou sair caminhando? Como é que funciona? Então, como vocês abordam? Não sei se eu me expliquei bem na pergunta. A obesidade é um desafio da medicina no geral, né? É uma das patologias, que a obesidade é doença, é uma das patologias que a medicina normal falha persistentemente em curar, né? Então, na verdade, esses tratamentos tradicionais que usam medicações, usam inibidores de apetite e diversos outros tipos de medicamento, eles não são eficientes. Os acompanhamentos de longo prazo mostram que a pessoa tem uma perda de peso no momento inicial, mas ela recupera todo esse peso depois de algum período. Então, na verdade, o obeso é uma pessoa que tem múltiplas alterações metabólicas no corpo. Então, ele tem uma alteração em diversos tipos de hormônio que regulam o metabolismo, que regulam a saciedade, que regulam a ingesta alimentar, que regulam a utilização energética no nosso corpo. Tudo isso está sendo alterado no funcionamento de uma pessoa obesa. Então, não é um remédio que vai resolver essa situação toda. A gente precisa fazer uma abordagem também multifatorial, uma abordagem muito completa, que envolve, muitas vezes, lógico que aqui nós estamos falando de avaliação por exames laboratoriais, a gente vai fazer um check-up minucioso de todas as alterações que ele está demonstrando no momento, e aí a gente precisa abordar individualmente cada uma dessas alterações para que haja um ambiente mais adequado, para que ele consiga realmente voltar a fazer uma mobilização de gordura mais adequada, consiga fazer um processo de saciedade, de controle alimentar mais adequado, mas tudo isso sem usar essas medicações exageradas que são normalmente prescritas na medicina, pela medicina tradicional, né? E além disso, lógico, a gente tem que checar todo esse ambiente metabólico, mas a gente tem que fazer
uma atividade física, preferencialmente atividade de carga, né, de hipertrofia, que é justamente aquela atividade que tem o maior gasto metabólico, que a gente já tinha explicado antes, uma dieta adequada e aí corrigir os problemas de descanso também. Muitas vezes o obeso não tem um sono adequado por estar roncando demais, então tem apneias do sono, isso precisa. De volta com o Conexão Saúde, nossos entrevistados de hoje são a doutora Fábia Matos e o doutor Felipe Leite, são médicos nutrólogos, especialistas aí em medicina esportiva, em nutrologia esportiva, em medicina preventiva, estão conversando conosco, aliás, um assunto interessantíssimo. Nós temos aqui, já precisava dar saída aqui nas perguntas, doutores. Meu filho tem 15 anos, ultimamente está insistindo em fazer musculação, visando o crescimento muscular. Até aí tudo bem, né? Ele tem 1,60 m. Esse treino pode atrapalhar o crescimento? Ou seja, adolescente pode fazer musculação? Então, antigamente tinha um conceito errado de que a musculação atrapalharia o crescimento, né? Porque o músculo ia impedir que a pessoa crescesse. Pelo contrário, a musculação é excelente, pode ser praticada sim por adolescente, desde que haja acompanhamento adequado. O grande problema da musculação são as lesões. E aí o adolescente é muito suscetível a copiar pessoas na academia e querer colocar peso demais, carga demais, muito além da capacidade dele executar, e isso sim pode ter um impacto negativo, que pode causar uma lesão, pode causar um problema de longo prazo para esse adolescente. Ele estando acompanhado adequadamente por um profissional credenciado de educação física, ele só vai ter benefício. Inclusive vai ajudar ele a atingir o potencial máximo de crescimento. Não tem essa de atrapalhar o crescimento. Não, de forma alguma. Isso você teve, né? Essa crença realmente relacionada a isso. Né? Ainda na questão da obesidade, estão me pedindo aqui na produção, não sou eu, né? Mas assim, barriga. Né? Homem, né? A questão da barriga, por exemplo. O homem, o que ele precisa fazer para perder barriga, doutor Felipe? O homem, né, o tipo de acúmulo de gordura que o homem faz é mais abdominal mesmo. Infelizmente, todo mundo quer ter o abdômen marcado, mas é o primeiro lugar a engordar, né? E, infelizmente, é o último lugar a emagrecer. Certo. Então, a pessoa vai... para ela conseguir perder toda a gordura abdominal e deixar o abdômen sequinho, do jeito que todo mundo quer, ela precisa mobilizar a gordura do resto do corpo também, né? Não existe nenhuma forma da gente direcionar a queima de gordura. Não é abdominal para fazer perder barriga. Não é. A não. Queima de gordura Pelo não é contrário, localizada. 300, 400 abdominal todo dia que eu vou ficar sem barriga. Isso não funciona nem para crescer músculo, na verdade. Né? Então, e nem usando gel redutor, essas estratégias todas. Não existe, é impossível a gente direcionar a queima de gordura para um local específico. Vamos dizer cirurgicamente, vamos dizer assim, não ser cirurgicamente. Mas mesmo cirurgicamente a gente tira essa gordura da pele, não tira a gordura visceral, que é o maior problema de saúde, a gordura que realmente cria doenças no nosso corpo. Então, a estratégia é a mesma para perder barriga. É um treino, uma dieta adequada, um descanso adequado. Essa estratégia a gente vai repetir ela para sempre, porque ela que vai proporcionar saúde adequada, estética adequada, tudo de todos os benefícios possíveis na vida da pessoa. Tá, então, na verdade, a barriga é a primeira que aparece e a última a sumir. Infelizmente. Infelizmente, porque é uma luta, né? É uma luta constante, eterna. E é tão bom quando você consegue fechar adequadamente o botão da sua calça, né? Você fica tão satisfeito, é impressionante como barriga incomoda. Doutores, olha, muito obrigado, já estou dizendo a todos que eu sei que tem gente aí que fica, tem gente aí que fica... bom ligar para cá demais, né? Como eu disse, o programa Reprise, eu preciso que vocês deem... não sei o que vocês estão combinando aí, mas vocês vão dar o telefone do consultório que precisa, senão vão ficar ligando aqui, inclusive nas reprises atrás aí. Então vocês, por favor, dêem o telefone aí, onde as pessoas se interessarem, quiserem marcar, quiserem buscar orientações. Qual o número do telefone? O telefone é 99901-2210. Ele tem o WhatsApp também, esse número, pode entrar repetir, por favor? 99901-2210. Ok. E tem o fixo também, por que favor. É o 3304-5449. 3304-5449. Bem fácil.
bem fácil mesmo. Bom, parabéns aos dois, infelizmente 1h30 passa muito rápido. Passou rápido mesmo. Passa muito rápido. Ótimo, obrigado. Sabe que nós ganhamos meia hora no programa desse ano, né? Já vamos para 9 anos de programa, Conexão Saúde. Antes era 1 hora, ganhamos mais meia hora justamente porque precisa de mais, realmente. Assim, né? Então vocês realmente esclareceram muito, agradeço demais essa nossa função aqui. Volto a lembrar, você pode ajudar a fazer o Conexão Saúde, entre na nossa página no Facebook, é o Facebook Conexão Saúde, faça suas sugestões, lá tem vídeos interessantíssimos, a partir de amanhã já vamos colocar também alguns trechos desse programa, curta a nossa página no Facebook. No próximo sábado estaremos novamente aqui, às 8 horas da manhã, com mais um programa inédito, aqui no Amazonsat, que você sabe, é a cara e a voz da Amazônia.